Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos ao relatório gerencial do VGHF11, Valora Hedge Fund, Fundo de Investimento Imobiliário. Relatório aqui referente ao mês de dezembro, que a gestão divulgou agora em janeiro, trazendo para vocês os principais pontos, como comentário do gestor, movimentações que ocorreram durante esse último mês. DRE para a gente ver os números apresentados e fechando com o portfólio como se encontra atualmente. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação. Comentário do gestor: o fundo encerrou o mês com 97,4% do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, distribuído em 147 ativos, 1.363 bi, último rendimento de 9 centavos por cota. Ao longo de 24 foi R$ 1,08, equivalente a IPCA mais 7,4 sobre a cota patrimonial. Ao longo do mês, isso aqui é bem importante, ao longo do mês, houve uma variação negativa no patrimônio líquido do fundo ao redor de 16 centavos por cota, derivada principalmente do ajuste negativo da marcação a mercado, tanto da carteira de cotas de FIIs como da carteira de CRIs indexado ao IPCA, decorrente da contínua abertura das taxas da NTN-B. Essa parte aqui é bem relevante porque se você pega um informe mensal do VGHF no mês de janeiro de 24, o fundo tinha mais ou menos R$ 9,30 de VP. O fundo encerrou o ano na faixa dos R$ 8,50. Foi uma redução bem considerável, tanto aqui pela parte de fundo imobiliário, a carteira de fundo imobiliário que hoje é bem pesada. Se os fundos imobiliários continuarem caindo, isso não é nem um pouco bom para o VGHF, quanto também para a parte indexada ao IPCA. Para vocês terem noção, a gente abriu o ano de 24 a um título do governo a mais ou menos IPCA mais 5,5. Fechou o ano a IPCA mais 7, IPCA mais 7,5. Então, olha a diferença que teve na marcação a mercado. Consequentemente, isso também impacta na marcação a mercado dos CRIs, dos fundos imobiliários, por isso que a gestão coloca aqui, decorrente da contínua abertura das taxas das NTNBs. Então, para a gente ver esse VP voltando a subir, precisa tanto a curva de juros cair para melhorar a carteira de CRI, quanto os fundos imobiliários subirem. Porque se a gente não vê uma melhora nas cotações dos fundos imobiliários que ele investe, esse VP não se recupera tanto, porque o fundo hoje é bem pesado em FIIs. Atualmente, a carteira de cotas de FIIs líquidos do fundo representam 36% do patrimônio líquido. Em novembro já representava 36,3%. Fundos imobiliários líquidos, nível mais alto historicamente, que foi atingido através dos movimentos de vendas de CRIs e aquisições de cotas de FIIs ao longo do último trimestre, aproveitando a queda de mercado. Eu concordo nessa parte aqui, que essa queda de mercado vem gerando muita oportunidade, só que a grande diferença, na minha opinião, é que uma coisa é você ser um pequeno investidor, outra coisa é você ser lá um gestor de um fundo imobiliário. O pequeno investidor, ele está comprando uma cota, sei lá, do HGLG a R$ 150, ele não quer saber se vai subir amanhã ou daqui a um ano. Ele está focando no dividendo. O fundo imobiliário está comprando para poder fazer ganho de capital, para poder melhorar o seu próprio provento. Então, a situação, para mim, o cenário é bem diferente. Para um fundo imobiliário que investe em outro fundo imobiliário, ele depende muito da valorização da cota para poder melhorar o rendimento, senão a situação fica mais apertada. Então, essa estratégia deles aumentarem posição em fundo imobiliário é interessante se a gente imaginar que o mercado vai melhorar. Se o mercado piorar, eu acho que isso aqui vai ser algo que pode pesar um pouco aí no patrimônio do fundo, nessa questão de marcação a mercado e também dividendos, porque vai ficar cada vez mais difícil girar portfólio com ganho de capital. Desta forma, o foco da gestão ao longo do mês de dezembro foi de principalmente rebalancear sua carteira de CRIs do fundo, peso CDI versus IPCA, mas sem não aproveitar oportunidades pontuais de alocações da carteira de valor, tanto de líquidos em cotas de FIIs e ações, quanto em líquidos em cotas de FIIs. Por isso que eles colocam aqui no início, atualmente a carteira de FIIs líquidos é 36%, porque agora eles deram para dividir a carteira de ativos líquidos com a carteira de ativos ilíquidos. Para mim é até meio desnecessário, seria melhor colocar tudo mesmo em fundo imobiliário no bolo, mas eles dividiram aqui agora para o investidor ter um pouco mais de noção. Na carteira renda, houve compras líquidas de 16,7 milhões, predominantemente indexado ao CDI. Na verdade, foi basicamente uma única movimentação, vou mostrar já para vocês essa parte. Com isso, a carteira de CRIs indexada ao CDI passou a representar 48,9% da carteira de CRIs versus 41% do mês anterior. Gestão de olho na Selic subindo para aumentar o rendimento. Eu ainda fico, vou até mostrar na DRE essa parte para vocês, eu ainda fico na expectativa, como eu fiz um vídeo há um tempo atrás, que o VGHF vai voltar para 10 centavos nesse ano de 2025, se não houver inadimplência na carteira por conta disso aqui. Eles estão bem posicionados na parte de CDI. Ao final de dezembro, a carteira
de renda passou a representar 58,7% do total de ativos do fundo versus 58,9% do mês anterior. Então, quando a gente olha da carteira renda para a carteira valor, não teve muita diferença. O que eles fizeram foi movimentar a própria carteira renda, tirar do indexador de IPCA para colocar indexador CDI. Casos de inadimplência, o Criselina, que já é uma história antiga, que passaram a representar 1%, porque eles fizeram a remarcação recentemente, continua inadimplente desde o mês de junho. As negociações para a solução dessa questão ainda estão em andamento. O Criguai Cruz, que representa 0,8% dos ativos, deixou de existir, e até a gente já tem aqui, de fato, subsequente desse CRI, que eu até já passei aqui no conteúdo destaques do dia. Aproveito para fazer o convite, se você chegou pela primeira vez no canal, segunda a sexta, 17 horas, destaques do dia, trazendo essa atualização do mercado junto aí com as notícias dos fundos imobiliários. Evento subsequente, no mês de janeiro, o fundo celebrou um compromisso de venda dos terrenos referentes ao CRI Guaicurus para uma incorporadora paulista. Eles teve a inadimplência desse CRI no segundo semestre do ano passado, executaram a garantia, já conseguiram dar fim nesse negócio. A transação teve o valor de face da ordem de 44% maior que o saldo devedor do CRI e será pago parte em dinheiro, 45%, e parte em permuta. A venda final ainda será condicionada à diligência ambiental. A gente só vai ver os detalhes mesmo dessa movimentação, provavelmente no mês que vem, quando eles divulgaram um relatório gerencial referente ao mês de janeiro. Aqui a gente tem a carteira de CRI. Olha quem representa a maior posição dele agora. CRI Elbo, isso aqui é novo. VGRI era que antes era a maior posição, 3,31. Agora nós temos CRI Elbo 4,65. Indexador CDI mais 3%. A mesma coisa do VGRI também, que é o segundo maior. A gente tem aqui um devedor do segmento de hotel, IPCA mais 11. Os demais já representam um pouco menos, mas olha, outro CRIELBO aqui na lista, 1,43%. A gente tem aqui Tecnisa com 1,4%, mais dois CRIs aqui, já representando ali quase 4,5%. Outro CRIELBO com 0,97%. Outro CRIELBO com 0,63%. Eu venho achando exagerada essas posições de CRIs repetidos que eles vêm fazendo. O CRIELBO mesmo aqui, se a gente colocar, já está com uma posição boa. 0,63%, mais 1% aqui, vamos arredondar para 1,5%, mais 1,5% aqui, 3%, mais 1,5%, 4,5%, com mais 4,5% aqui, 9%. Então, você já tem ali 9% do patrimônio, arredondando a conta aí, se eu não perdi aqui demais, na Elbon. Já tenho achado aqui um pouquinho salgada essa posição toda nesse fundo, nessa empresa. Vale lembrar que investe em ações aí, deve acompanhar um pouco sobre a Elbon. É uma empresa bem alavancada mesmo. Então, eu não tenho achado tanta vantagem essa história de aumentar tanto assim na Elbor, não. E foi o que eles fizeram esse mês. Aqui a gente tem o FDIC, 0,78, 0,30, nada de muito relevante. Fundo imobiliário VGRI ainda é a maior posição, 3,31% do portfólio. O segundo é 307, FI Planta Retrofit. Isso aqui é um assunto que eu já falei aqui para vocês uma ou duas vezes no canal e volto a repetir. Veja, dividendos sobre o valor de mercado, zero. É 3% do patrimônio sem gerar nenhuma renda para o cotista. Aqui para baixo, a gente tem mais 0,90 do RBR Desenvolvimento, zero dividendo. Aqui para baixo, a gente tem mais um outro RBR, zero dividendo. Aqui a gente tem mais um outro com 0,31, zero dividendo. 0,27 de portfólio, zero dividendo. 0,17 do portfólio, zero dividendo. 0,3 do portfólio, zero dividendo. 0,11, zero dividendo. Então, perceba que ele tem aí uma posição boa em fundos imobiliários que não pagam proventos. Inclusive, foi até um questionamento que eu fiz recentemente à gestão. Eles disseram que faz parte da estratégia deles esses ativos por estarem aí na carteira valor, que em algum momento vai trazer lucro para o cotista. Então, vamos torcer que eles, de fato, consigam trazer lucro para o cotista, mas no curto prazo, isso impacta aí mais ou menos 1 centavo do VGH. E 1 centavo é muita coisa. Só essa mudança aí dos fundos imobiliários, se todos pagassem, você já tinha 10 centavos por cota ali com certa tranquilidade. Então, essa posição de fundo imobiliário acaba pesando um pouco aí, já que eles não pagam dividendos. Carteira de ações, nós temos aqui 0,54 na Multi3, quase nada. Imaginei que eles fossem aumentar a posição mais em ações nesses preços aí, algumas delas até pagam dividendos bons, como é o caso da Allos. SPE, eles têm aqui 5,38% do portfólio. Aqui a gente vê até o CRI Guaicurus, vocês podem ver na parte de destaque, 0,79 do portfólio.
E aí a gente chega no 100% do patrimônio dele alocado. Carteira dele hoje, 51% IPCA mais 8,98 foi a taxa de aquisição. A marcação a mercado hoje é IPCA mais 10,71. Olha a marcação a mercado fazendo efeito aqui, por isso a redução no VP. Muita coisa é sem rating, 41% não tem rating. A parte de CDI já é 48,8% do portfólio. Taxa de aquisição CDI mais 3,90. Na marcação a mercado hoje é 3,51. Isso aqui valoriza, é bom. Esse ganho de capital pode acontecer na marcação a mercado, embora eu não creia que eles vão vender. Aqui a gente tem a análise de sensibilidade. Achei bem interessante essa tabela que eles começaram a colocar agora, para o cotista ter um pouco de noção. Comprando em X preço, qual é o carrego que você tem nesse negócio? Hoje, pelo menos no momento que eu estou gravando, o VGHF negociará mais ou menos 7,40. 7,40 você tem mais ou menos IPCA mais 12,3 ou CDI mais 4. São taxas bastante altas. Não quer dizer que tudo isso é dividendo, não é que o cotista que está comprando agora está tendo ali IPCA mais 12,30. É que se as coisas de fato melhorarem a marcação a mercado, voltar para o seu original, o cotista que está comprando agora, como está comprando abaixo do VP e com essa curva de juros estressada, teria um carrego de basicamente IPCA mais 12,30. Então, não é necessariamente dividendo que você vai receber no mês a mês ali. DRE, para a gente ver os números apresentados, 17 milhões e 100 ele teve em dezembro, um pouco maior do que foi em novembro. CRI 8,9 foi onde fez a diferença versus 7,8 do mês anterior. CDI subindo ajuda muito a carteira, a gente pode ver isso aqui. Debênture não teve nada, FDIC 42 mil reais, fundo imobiliário 5 milhões e 600, bem diferente do que foi os meses anteriores, 7,6 e 9,4. Ações teve pouca coisa. SPE, mês de dezembro, trouxe muita renda, 1.934.000. Geralmente a gente vê aqui 600, 700 mil reais. Negociação trouxe lucro, 243 mil reais. Muito aqui veio de CRI, 169 mil. E fundo imobiliário, 74 mil. Ativos em liquidez tem muita diferença aqui. Despesas não tivemos, pessoal. Fechamento de semestre, taxa de performance. É uma raridade você não ver taxa de performance no VGHF em fechamento de semestre. O VGIR, por exemplo, a gente teve uma despesa altíssima nesse último mês, por conta de taxa de performance. Aqui não teve. 1.400.000, 1.500.000 e caiu para 1.300.000. A despesa ficou menor. Então, esse semestre a gente não teve despesa de taxa de performance aí para a Valora. Resultado passivo de distribuição, olha que interessante, 15 milhões e 700, a gestão distribuiu 14 milhões e 800. Desse jeito, vão começar a deixar a gente sonhar em 10 centavos por cota. Se você tem quase 16 milhões de receita, isso já dá ali próximo a 10 centavos por cota já. É tanto que vocês podem perceber aqui o acúmulo. O fundo tinha 1 centavo de reserva em novembro, já pulou para 2 centavos em dezembro. Então, R$ 1 milhão é basicamente 1 centavo por cota. E esse mês a gente já chegou a R$ 1 milhão. E não teve tanto não recorrente. A maior foi aqui a parte de SPE, e de fato fez diferença. Mas ter 2 centavos de reserva já é uma boa, porque pensar em um rendimento abaixo de 9 centavos, eu acho que isso já fica um pouco fora do radar. Alocação hoje, vocês podem ver a história que eles colocam aqui, fundo líquido e líquido, achei meio desnecessário, para mim ficou mais difícil de entender um pouco esse negócio aqui. Carteira de CRI, 49%, 42% é fundo imobiliário, muita coisa mesmo em fundo imobiliário. Eu não venho achando muito vantajoso ter tanto FII na carteira. Alocação em CRI eu acharia mais vantagem para trazer renda para o cotista. E o IPCA-CD que eu já mostrei há pouco para vocês. Aqui a gente tem um pouco do segmento de alocação desses fundos imobiliários e CRI. Carteira renda é 58, valor 41, tanto em fundo imobiliário quanto o CRI, tem estratégia de cada coisa. E vamos aqui para as movimentações para a gente fechar o conteúdo. Movimentação, compraram aqui 2 milhões de reais em ações. Para o tamanho do patrimônio dele é pouquíssima coisa, imaginei que eles fossem comprar um pouco mais, especialmente aqui a Alus. A Alus eu venho achando um preço bem interessante. Elbor, pessoal, tá aqui o que eu falei para vocês. Olha quanto eles compraram, numa pancada só, 65 milhões de reais do CRI Elbor, CDI. CDI mais 3 foi o que a gente viu ali. Estratégia renda. CRI Elbor está representando muito do portfólio. E veja que ele vendeu quase que todo mundo para comprar de Elbor. Ele vendeu ali 48 milhões de reais em CRI para comprar 65. Venderam um monte de fundo imobiliário, um monte de CRI para comprar um único aqui, que foi da Elbor. Se fosse o primeiro CRI da Elba, eu acharia ótimo.
indexada a CDI, pensando numa nova empresa para diversificar o portfólio, mas por já ter Elbor na carteira e adicionar mais ainda R$ 65 milhões, eu venho achando um pouco arriscada essa estratégia. Se a Elbor der problema, isso pode custar caro. E aí os demais foram vendas aqui, como eu falei, vocês podem ver que muitas vendas aqui foram IPCA, reduzindo IPCA para comprar CDI, e teve uma movimentação aqui de fundo imobiliário. Compraram um fundo imobiliário em líquido, BRC Desenvolvimento, 1.600.000, compraram 1,5 milhão de Core, BBG, R$ 804 mil. Teve compra e venda do Core BBG, basicamente girado o portfólio para trazer ganho de capital. E 1,5 milhão em outros fundos aqui que eles não destacam qual seria. Provavelmente pequenas posições em vários fundos imobiliários. Total geral, 50 milhões de venda, 73 milhões de compra. Especialmente ali o destaque para mim ficou na Elbor, que eu não achei muita vantagem aquele aumento de posição. Eu não vejo muito esse negócio de exposição como vantajoso. E até voltando aqui para a página da carteira de ativos, olha aqui o CRI Elbor, 65 milhões. Foi exatamente o que eles compraram ali, que eles falaram na movimentação. CDI mais 3, vencimento 2029. Bom, pessoal, acho que eu consegui passar os principais pontos. Quero fechar aqui o conteúdo convidando você a se tornar membro do canal. Se você gosta do conteúdo que é publicado aqui diariamente, considere se tornar membro. Você tem aí 3 opções: prata, ouro e diamante. Cada uma delas tem benefícios diferentes. Todas elas te dão ali o acesso a vídeos antecipados, mas no membro ouro, por exemplo, você tem acesso a vídeos exclusivos. Sempre que eu faço alguma movimentação na minha carteira, vejo algum ponto ali de atenção, algum destaque, eu faço esse vídeo específico aí para os membros do canal. E o membro diamante é um benefício que eu adicionei um pouco mais recente, que é uma segunda opinião em relação à sua carteira de investimento. Você montou um portfólio e quer saber se é uma carteira bem diversificada em termos de risco, alguma coisa que poderia ser útil. Tornando-se membro diamante, você tem acesso a esse benefício. Você se torna membro, envia um e-mail, o e-mail sempre fica aí na descrição do vídeo. Você envia um e-mail para mim, eu vou te passar a minha opinião ali. Não é uma recomendação sobre a sua carteira, mas pontos de atenção, exposições, segmentos, algum detalhe que talvez você não tenha percebido, ou talvez você queira simplesmente saber a opinião de outra pessoa através do membro diamante, você tem aí essa oportunidade. É isso, espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça o like e até o próximo conteúdo.